Olá, amados, graça e paz. Mais um dia nos sustentou o nosso Senhor, aquele da qual nós depositamos a confiança. Agindo Ele, ninguém impedirá. Ele tudo opera e executa segundo o Espírito de Cristo opera em nós. Já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. A palavra nos ensina que quanto mais se aumenta a ciência, mais vem a tristeza, né? A tristeza porque aqueles que têm o discernimento e examinam os espíritos sabem o fim daqueles que perecem por negligência no ensino, e aqueles mesmo que falam em nome de Deus são aqueles que desorientam o povo. E sabemos o fim daqueles que, se não se arrependerem, aqueles que fazem a mensagem da cruz em vão. Aonde aqueles que plenamente conheceram a verdade e blasfemam contra o Espírito de Cristo, a palavra diz: a estes nem oreis, ainda que oreis eu não vos ouvireis. É porque certamente receberão o galardão segundo as suas próprias atitudes, porque não agiram segundo como crédulos e nem perseveraram segundo deve-se operar com a fé do início ao fim. A fé deve ser participante do início ao fim, assim como Cristo nos demonstra, desde heróis da fé na antiga aliança, conquistaram reinos e fecharam boca de leão, tudo em conformidade com a fé no autor e consumador da nossa fé, Cristo. Jesus, o Filho do Homem, concebido no ventre da Virgem pelo Espírito Santo e gerado à sombra do Onipotente, aonde tudo se opera através dele. Por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele nada do que tem havia sido feito, e pela submissão do coração ele herdou tudo do Pai. Ele foi feito um pouco menor que os anjos e se tornou um mediador não somente entre os homens e Deus, até mesmo mediador entre os anjos que sobem e descem sobre ele. E um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são os ceifeiros, onde os anjos são os nossos conservos, nos ensina a fugir de toda vanglória, que é maligna. Por isso, aqueles que rebeliaram caíram por terra e atualmente estão sendo expulsos, da qual há de se perseverar dia após dia na vigilância, na oração, combatendo um bom combate, porque nossa luta não é contra a carne, e sim contra os principados e potestades. O Senhor é aquele que, segundo a carne, aqueles que não se arrependem, o Senhor os vence pelo sopro da sua boca. Nós não usamos a ira humana e ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Nós perseveramos, da qual dia após dia apresentamos as nossas orações, e o Senhor é aquele que tudo contempla e executa, exercendo o direito segundo a justiça, a equidade, na imparcialidade, porque não há nenhum dos filhos de Adão que possa escapar dos seus atentos olhares. Lá do alto ele os contempla. Tanto há bons como maus, tanto há justos como injustos, tudo ele contempla, nada passa do seu olhar, dele não se permite escarnecer. Tudo aquilo que semeares, certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. A palavra diz que toda planta celestial que não for o Pai que plantou, ele arranca. Toda fruta, toda árvore que não produz frutos, que dá somente folha, ele diz: seca-te imediatamente. Assim como o machado está posto à raiz
aqueles que perseveram, aqueles que não produzem os frutos dignos de arrependimento. Porque a palavra diz: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus sobre vós. Aqueles que a palavra diz que estão na imundícia, a palavra diz que iriam continuar sujando-se mais ainda enquanto há tempo. Já aqueles que estão sempre santificando e purificando pelo meio de lavar da palavra que é viva e eficaz, purifique e santifique-se mais ainda enquanto há tempo. Assim, devemos proceder dia após dia, onde acatamos as advertências do seu Espírito, e por isso estamos no caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O primogênito de toda a criação e da ressurreição, da qual todo aquele que persevera segundo o Espírito, ele é pronto e preparado para nos preservar nas boas obras até o fim. A palavra diz que aqui, debaixo do sol, muito enfado e canseira, segundo aqueles que seguem segundo as suas próprias entendimentos, do qual não se desvia do mal. A vida é um conto ligeiro, é como uma neblina que logo se dissipa, como uma erva que arrancada logo murcha. Se alguns chega a 70, onde muitos não têm chegado nem a isso por conta do pecado que abrevia os dias, e outros a 80 pela sua robustez, enfado e canseira, e os dias são abreviados por conta da falta do entendimento que é desviar do mal, e as suas más atitudes recaem sobre as suas moleiras. Já aqueles que fazem a vontade do Espírito Santo, os dias vão bens e longos nessa terra, e ainda se alcança a vida vindoura. A única forma, porque está escrito: aqueles que perseveram segundo a maledicência, aqueles com as vãs filosofias, doutrinas meramente humanas, de purificações exteriores por meios de elementos, ondas teológicas que vai e vem, são como ondas levadas, são aqueles que sendo carregadas por vento, são como nuvens sem água. Nada resolve, ninguém pode se justificar a si mesmo, onde Jesus já dizia: vós sois aqueles que justificam a si mesmo, buscam honra e glórias de homens. Se assim procedo, nada sou. O Pai o glorificou, aonde atualmente ele é aquele que nos glorifica através do seu Espírito, e a ele seja toda a honra e toda a glória. Nós, se tivermos de gloriar em algo, gloriamos antes em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Sua graça nos basta e nos fortalece. Sua infinita misericórdia e benignidade, que é o fato de não sermos consumidos, se renova a cada manhã, e ele a utiliza como a quer. E assim, perseverai buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, pois tudo ele nos acrescenta, até mais do que pedimos, assim como tem acrescentado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.